Aleluia. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Quero cumprimentar a todos que estão aqui, você que está em casa também. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra. Quantos creem? Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E a palavra do Senhor declara: onde dois ou mais se reúnem no nome dEle, ali Ele está presente. Ele está presente aqui neste lugar, Ele também está aí na tua casa, nesta sala, junto com os familiares e com os irmãos. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Amém, amados? Aproveitando essa palavra que o pastor Eliel trouxe aqui sobre dízimos e ofertas, amados, nós temos experimentado o favor de Deus todos os dias nessa casa em plena pandemia. Em plena pandemia nós estamos construindo, amém? Estamos fazendo uma grande obra. E essa semana nós estávamos cavando as sapatas, quando de repente parou um caminhão aqui na frente de um material de construção e disse: Pastor Wander, mandaram deixar aqui na obra do Senhor 30 bolsas de cimento. Quando isso acontece, é como um bálsamo derramado sobre nós, e como se Deus estivesse falando assim: continua, meus filhos, porque eu trago a provisão. Aí a gente, com mais garra e mais força, a gente continua o trabalho. O engenheiro que está junto conosco aqui, o Mágio, ele fica admirado, ele fala assim: é interessante que vocês se reúnem e vocês fazem rapidinho. Eu falo: a gente vai para cima mesmo, né? Já cavamos todas as sapatas e semana que vem vamos preparar para concretar, mas isso nós vamos precisar de muito cimento. Nós temos em torno de 40, 45 bolsas de cimento, precisamos ainda de umas 90 bolsas. Então, como o pastor Eliel pregou aqui para você, se o Espírito Santo de Deus falar contigo, não vai contender com ele, mas faça aquilo que ele está mandando. Amém? Que você possa nos surpreender. Durante a semana estou ali no sol quente, quando de repente recebo aí no portão alguém batendo palma, vim descarregar o cimento. Amém? Que Deus possa te usar poderosamente, você que está aqui e você que está em casa também. Amados, quero trazer uma palavra no teu coração nesta noite, uma palavra sobre a ceia do Senhor. Hoje é a ceia do Senhor. Você que está em casa, já veio retirar o teu kit, ou você que mora longe, prepara a tua ceia, porque daqui a pouco estaremos tomando a ceia juntos. E eu creio que a ceia traz cura, a ceia ela traz milagre, renova a nossa aliança com Deus. Quantos podem dizer amém? Esses dias agora, eu não coloquei os devocionais no YouTube e conversei até com o Wagner. Wagner perguntou o que estava acontecendo e eu disse para ele: Wagner, eu tomei tanto sol aqui na obra e principalmente cavando buracos, que chegava à tarde, eu olhava o meu rosto no espelho e estava com aquele semblante caído. Eu falei: se eu gravar vídeo, as pessoas vão perguntar: o pastor Wander está triste? Está acontecendo alguma coisa com o pastor Wander? Mas era por causa da pressão. Eu dormia, olhando para aqueles buracos e escutando o barulho do trator. Então tem sido assim. Mas essa semana agora, em nome de Jesus, a gente volta para o canal do YouTube e continua os nossos devocionais. Amém, amados? Para a honra e glória do Senhor. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 22. Vamos adorar o Senhor enquanto você está abrindo a Bíblia. Aos seus pés entrego o coração. Aos seus pés entrego o que sou. Esse é um lugar da minha intimidade, onde nada pode me alcançar. Me perdoaste, aleluia, me cercaste tua presença. Sim, Deus. Me levantaste, eu te prostro em adorar. Aleluia. Não há lugar mais alto.
declara, igreja. Você que está em casa, Estar aos seus pés, não há lugar mais alto, tão grande. Estar aos seus pés. aleluia, glória a Deus. Não há lugar tão alto ou tão grande do que estar aos pés do Senhor Jesus. Enquanto ele cantava, estava me lembrando ainda sobre a construção aqui do lado. Quero agradecer também os irmãos que muitas vezes à tarde nos abençoou com um lanche, até mesmo com um almoço. No sábado passado foi uma galinha com arroz, sábado agora foi uma galinha com carne de porco. Que bênção. Arroz com carne de porco, eu parei errado. Sábado passado foi uma galinhada, nesse sábado agora foi arroz com carne de porco. Ótimo. Glória a Deus. Muito obrigado por essas ofertas. Como eu disse, é bálsamo em nossas vidas. Glória a Deus. Mas deve ficar bom, né? Galinha com carne de porco. Também, se quiser aí preparar um cardápio, eu aceito. Amém? Encontrar o texto de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Hoje é a ceia do Senhor. E a mesa está preparada. Nessa mesa nós temos o suco da videira que representa o sangue do Senhor Jesus. Aqui também temos o pão que representa a carne que foi dilacerada. É a mesa que o Pai preparou para os filhos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E essa mesa é para os escolhidos. Quantos escolhidos nós temos aqui nessa noite? Aleluia! O simples fato de você estar aqui é porque você é um escolhido de Deus. Ouviu o chamado de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem é um escolhido, é uma escolhida do Senhor, porque está recebendo essa mensagem no seu coração. Então a mesa, a ceia do Senhor, é a mesa que Ele preparou para os seus escolhidos, para aqueles que ouviu a sua voz. Amém, amados? Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14, vamos ler esse texto. A minha tradução é uma RA e diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda, quer dizer, já tinha feito um convite, mais um convite. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial.
e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O contexto do que nós acabamos de ler, se você ver o capítulo de número 21, vai falar justamente da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, e logo na sequência ele entra no templo e ele expulsa os cambistas que estavam mantendo negócio dentro do templo. E ali então ele começa a proferir parábolas, a trazer umas mensagens para o povo. Eu imagino agora Jesus no meio daquela multidão de pessoas. Ali tinha escribas, ali tinha fariseus, saduceus, que eram os doutores da lei naquela época, que tinham conhecimento, que mantinham a religião, o judaísmo, os judeus, os curiosos, os soldados romanos, porque até então toda a Palestina estava colonizada pelos romanos. Então havia uma multidão de pessoas. Então muitas vezes ele falava por parábola, e parábola quer dizer histórias do cotidiano, justamente para que nem todos que estavam vindo pudessem entender. Então era uma mensagem que, para você entender, você tinha que estar muito bem sintonizado. Então ele começa a proferir esta parábola falando de um reino, e que nesse reino havia um rei, e o filho do rei iria casar. Nós sabemos que então é um grande evento, é um casamento que vai acontecer. Para nós, um casamento, principalmente eu aí que já fiz mais de 50 casamentos, é um grande evento, porque vai mudar a vida de pessoas. Uma família está sendo constituída. Imagina agora o casamento de um príncipe. Nós presenciamos isso há alguns anos atrás, quando o príncipe lá na Inglaterra casou. Foi um evento onde as emissoras do mundo inteiro estavam transmitindo, porque era algo que não é comum, você não vê todos os dias. Era um evento muito importante para aquele país e para os súditos daquele país. Era o maior evento que estava acontecendo. O noivo vai encontrar com a noiva. E nós sabemos também que nos últimos dias, segundo o livro de Apocalipse, o nosso Senhor Jesus vai vir como noivo e vai encontrar a sua noiva, que é a igreja nos ares. Quantos podem dizer amém? Então Cristo vai voltar, e Ele vai então agora de encontro com a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Mas aqui nós vemos nessa história um grande evento que estava para acontecer, e o convite foi estendido para um grupo de pessoas. É assim que nós fazemos num casamento, não é verdade? Quando alguém vai casar, então ele vai convidar pessoas da sua intimidade, que ele mantém amizade, que tem uma história. Ele vai convidar os seus familiares, pessoas que para ele é importante estar ali no casamento. Então ele vai convidar que essas pessoas participem, ele vai preparar os convites, e ele vai fazer isso com muito carinho. Ele vai preparar a festa, ele vai preparar tudo para receber os convidados, porque é um evento que vai marcar a história daquela família. Então esse rei, ele preparou, a palavra diz, o boi cevado. E esse boi cevado, eu lembro que antigamente era assim nos casamentos na roça ou nos sítios, era preparado um boi, o ano inteiro aquele boi era preparado justamente para o dia daquele casamento. E aí então no dia do casamento era muita carne, gente, era muita carne. Hoje nós estamos vendo muito só carne moída, mas naquele tempo era o boi inteiro mesmo. Era muita carne.
porque era o dia do casamento, então era o dia de grande festa, e ali estavam os convidados para se alegrar junto com os noivos. Mas aqui, amado, nós estamos vendo que algo estranho está acontecendo. O momento, de intimidade, o momento que é para ser de muita alegria, uma oportunidade que todos que estão no reino têm de honrar o rei, que é a presença deles, porque a presença deles é uma forma de honrar o rei, porque esse rei, com certeza, trazia paz e segurança para esse povo comercializar, manter os negócios, poder cuidar das famílias. Quer dizer, eles desfrutavam do favor do rei. Se eles estavam fazendo negócios, é porque o rei, ele protegia essas pessoas. Mas algumas surpresas acontecem nessa parábola. E aqui nós vamos identificar alguns grupos. O primeiro grupo que a gente pode identificar aqui no versículo 3, 4 e 5, são os indiferentes. Vamos ler novamente. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Eram os indiferentes. Eu não estou nem aí. Essa palavra indiferente quer dizer que não dá importância, não interessa, eu não estou nem aí se o príncipe vai casar ou não, eu não quero ir, eu não faço questão de ir. Versículo 4, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. E olha o que eles respondem, eles porém não se importaram, e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Eles foram convidados mais de uma vez, mas recusaram o convite. E quantas pessoas já foram convidados para essa mesa, mas rejeitam essa mesa, rejeitam esse convite, não se importam e não dão o devido valor que deveriam dar, não mostram interesse, sabe por quê? Porque os afazeres dessa vida falam mais alto. Os afazeres dessa vida falam mais alto, como está aqui no texto. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Eu tenho trabalho, eu não vou poder ir. Eu tenho um compromisso, eu vou vender uma fazenda, eu vou fazer isso, aquilo, eu não posso ir. Não deram a devida prioridade. Amados, todos que estão ouvindo a mensagem aqui nessa noite, que também estão em casa ouvindo essa mensagem, ou até mesmo no trabalho, são pessoas ocupadas, pessoas que trabalham uma semana inteira, não é verdade? Todos aqui trabalham, todos aqui mantêm negócio, mas estão aqui, ou seja, estão priorizando o reino de Deus, estão priorizando o convite do rei. Quantos podem dizer amém? Mas no caso aqui, os afazeres dessa vida tomou conta, era prioridade para esse grupo de pessoa. Assim também como para muitos, os prazeres dessa vida se tornaram prioridade. A vida é tão curta que eu tenho que fazer isso e aquilo, eu sou um cara esperto, eu sou uma menina muito esperta. E os prazeres dessa vida te enganam, se tornam uma grande ilusão e destrói a tua casa e destrói tudo que você tem. E por causa dos prazeres dessa vida, você dispensa o convite do rei. Eu não posso ir, eu não posso estar lá, afinal de contas eu tenho que trabalhar. Eu não posso ir, também não posso estar lá porque eu tenho uma grande festa para ir. Eu tenho a festa do fulano de tal, eu tenho a festa do ciclano. Eu não posso ir porque eu tenho que viajar, eu não posso ir porque eu tenho que descansar. Todos nós também gostamos de viajar, de descansar, de passear, mas nós entendemos que o reino de Deus é prioridade. Quantos podem dizer amém? E isso é uma grande verdade, é uma reflexão que eu tenho feito muito nesses dias, principalmente porque nos nossos devocionais a gente está mergulhado no livro de Eclesiastes, e nós sabemos que Salomão, ali naquele texto ele está dizendo, tudo o que os meus olhos desejaram eu não neguei,
mas eu vi que tudo era vaidade. E de repente nós estamos correndo atrás das vaidades do mundo e estamos perdendo o que é o principal, é a presença de Deus em nossa casa, na nossa família e no nosso dia a dia. Eu não consigo entender e confesso para os irmãos, porque quando começou a pandemia no ano passado, no mês de março, eu lembro até hoje, dia 20, foi o lockdown e nada podia abrir, né? Então as pessoas me ligavam com muito medo, pastor, o que vai ser das nossas vidas? Pessoas queriam reconciliar com Deus, pessoas queriam receber uma oração, mas parece que com o passar do tempo nós acostumamos com a pandemia, mesmo com um número expressivo de mortes. Todos nós conhecemos alguém, algum familiar, né, que foi perdido, que infelizmente não está mais entre nós, mas parece que nem isso sensibilizou, porque desprezam o convite do rei. Ele está convidando, ele está mandando homens e mulheres, ele está mandando os servos convidar. Ei, a festa está preparada, a mesa está preparada, estou esperando vocês. Mas aí você diz depois, outro dia. Esse é o grupo dos indiferentes e a palavra trata esses indiferentes como loucos. Lucas capítulo 12, no versículo 20 e 21 diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O pastor Eliel acabou de pregar isso. O que eu tenho eu vou levar para o céu. E você está levando o que você tem para onde? Talvez você ache que está abafando, que está fazendo, né? Que está bombando. Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem para oferecer? Fala o que você tem. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, você que está em casa. Se hoje for o teu dia de encontrar com Cristo, o que você tem para oferecer? Talvez você tenha para oferecer a casa que conquistou, o carro que conquistou, o trabalho que conquistou, o diploma que conquistou. Será que isso compra o reino de Deus? Será que é isso que Deus espera de mim e de você? Não estou pregando voto de pobreza, mas estou falando de priorizar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus! Quando nós priorizamos o reino de Deus, Ele acrescenta mais e mais em nossa vida, mesmo na pandemia, mesmo na crise, porque o céu não está em crise, e aqueles que estão em Cristo, amém, recebem a provisão dos céus. Quantos podem dizer amém? Mateus no capítulo 19, versículo 29, é interessante esse texto, porque aquele jovem rico, ele queria andar com Jesus, queria ser discípulo, e ele falou assim, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sigo os mandamentos, então eu posso andar contigo? Ele falou, sim, mas você precisa fazer mais uma coisinha só vou te pedir mais, né, um pedido que eu vou fazer para você, vai, entrega tudo o que você tem para os pobres, e depois você vai me seguir. E aquele jovem, não podendo fazer isso, virou as costas. E talvez hoje você quer ser discípulo de Cristo, mas tem dificuldade em renunciar. Eu confesso para vocês, porque eu já estou com 26, 27 anos de igreja, de cristão. Amados, no tempo que eu me converti, a gente ouvia falar de renúncias. Por causa de Cristo, você largava de uma namorada, de um namorado, você largava de coisas erradas que você estava fazendo, e você tomava uma decisão de uma vida nova. E hoje a gente vem para a igreja trazendo tudo isso, não querendo abrir mão, não querendo renunciar, porque nós estamos ouvindo mensagens o tempo todo que você é a bolachinha do pacote, que você é a coisinha mais fofinha de Cristo. Mas esquecemos que nós servimos um Deus que é justo, e um dia virá trazer justiça nessa terra. Então o texto, né, de Mateus capítulo 19, os discípulos ficam olhando esse comportamento, e depois o Senhor Jesus diz, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, né, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Aleluia! Jesus está falando justamente, não é a questão de agora eu vou ter que largar meu pai, minha mãe, não é isso. É a questão das prioridades. Cristo vem primeiro em minha vida. Quantos podem dar glória a Deus?
Então, amados, o convite é para todos. Deus está convidando todos para vir para esta mesa. O Pai quer os filhos ao redor da mesa. Como está escrito em João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, Cristo entregou a vida por você que está em casa, justamente para que você possa receber o convite. João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Glória a Deus! Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você passa a ser filho de Deus, filha de Deus. Então o convite é para todos, mas nem todos querem receber esse convite. Muitos olham para esse convite e jogam em cima da mesa. Não estou interessado, não estou afim agora. Até parece que nós temos controle da nossa vida. Quem de nós aqui pode declarar o que será o dia de amanhã? Também vemos um outro grupo, e é justamente os inimigos de Deus, no versículo de número 6, olha o que está escrito. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Nós temos vivido épocas agora onde a gente vê, mesmo na pandemia, pessoas que desprezam Deus, fazem piadas de Deus, zombam da fé dos irmãos. O mundo aí fora nos trata como louco. Eu acho tão interessante isso, porque essas 2 semanas agora, eu e minha esposa colocamos à disposição dos irmãos uns 300 livros. Já tem só um pouco ali, uns 300 livros colocamos ali em cima. Lá em casa ainda tem 80 livros. O tempo todo nós estamos ensinando as pessoas a ler, a buscar conhecimento, mas o mundo fala que a gente é louco. Fala que a gente não tem conhecimento. Quantos aqui, se eu deixar dar a oportunidade aqui agora, eu falo assim, pastor, eu aprendi a ler mesmo, ler um livro, quando eu vim para a igreja. Eu não tinha nem hábito de ler, não é verdade, sim ou não? Mas passaram a ter hábito de ler, já saiu nas pesquisas que quem mais consome literatura são os cristãos. Mas tentam taxar como loucos, quando aparecemos nas novelas ou em alguns lugares aí, nos filmes hollywoodianos, é sempre com caricaturas. É sempre com caricaturas. Esses são aqueles que desprezam, são os inimigos de Deus, né, que mataram e que maltratam os profetas, nos tratam como um povo ignorante, né, lutam contra a igreja. Nós vemos isso essa semana, a igreja no banco dos réus. Não colocaram os ônibus no banco dos réus, mas a igreja colocou. Não é estranho? Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas que são colocadas no poder e elas discutem se uma igreja deve ou não pagar impostos. A igreja é um lugar de transformação social. Quantas vidas já foram transformadas aqui? Casamentos restaurados, pessoas que usavam drogas e que não usam mais, pessoas que tinham vícios hoje não têm mais, pessoas que estão sendo bênção na sociedade, porque o tempo todo nós estamos ensinando a respeitar as autoridades. Sempre estou ensinando, respeite o professor na sala de aula, o agente policial, respeite os políticos. Ah, pastor, me dá vontade de xingar, mas não xinga não, abençoa a vida deles. Então a igreja vem para transformar. Nós estamos construindo aqui do lado, não temos nenhum centavo de governo, nenhum incentivo de governo. Estava falando com os irmãos esses dias, falei assim, se houvesse um projeto social, governo, com parceria com a igreja, nós poderíamos fazer muitas coisas. Poderíamos montar albergues, poderíamos montar casas de recuperação,
né, orfanatos. Eu e minha esposa ver crianças pequenas sendo maltratadas, como tem acontecido esses dias na mídia, e isso parte o coração, porque a vontade é de abraçar todas essas crianças. Mas para isso você precisa de uma estrutura. Mas de tudo que nós vamos fazer, nós pagamos rigorosamente em dia para dar bom testemunho. Mas mesmo assim, alguns acham que nós estamos ali para obter lucro, para obter vantagens. Às vezes eu estou ali no sol quente, limpando a broca, ou então cavando o buraco, e eu fico pensando que ainda tem pessoas que acham que eu estou ali para obter lucro de alguma coisa. Que lucro que é esse? Minha intenção é ver vidas restauradas e transformadas que recebam o convite e venham para a presença do Senhor. Quantos podem dizer amém? Então, no mundo, nós, mesmo enfrentando tudo que estamos enfrentando de pandemia, ainda tem aqueles que lançam suas pedras contra a igreja. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quantos podem dizer amém? Apocalipse, no versículo de número 7, diz assim: o rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui está falando de juízo. E se você continuar lendo o livro de Mateus, agora ele vai falar sobre a grande tribulação. Então está falando sobre juízo. Aqueles que não recebem o convite, aqueles que desprezam o convite, aqueles que maltratam, haverá um castigo. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 ao 15, e vamos ler junto. Haverá um dia de juízo, como eu estou dizendo para você. Então tome cuidado com aquelas mensagens que apenas massageiam o teu ego. Eu e minha esposa, nós gostamos de mensagem que, eu tenho muita dificuldade com aquelas mensagens assim: hoje o seu dia vai ser de bênção, o anjo me falou. Nada contra, mas eu gosto daquelas mensagens assim: hoje é o dia de você tomar vergonha na cara, o anjo me falou. Porque são mensagens que vão me levar para o céu, que vão transformar a minha vida. Eu tenho dificuldade com mensagens que ficam assim massageando o meu ego. Eu gosto de mensagens que realmente provoquem em mim uma mudança. Amém? Apocalipse capítulo 20, no versículo 11 ao 15, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Meu Deus, que dia será esse? O dia do tribunal de Cristo, o trono branco. Olha só, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então será um dia tenebroso, amados. Vai ser um dia assim que todo mundo vai estar tremendo. Tem até uma música, né, que eles cantam a respeito disso, que eu acho interessante. Vi grandes e pequenos na presença, né, diante desse trono. Versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aqueles que zombam e que maltratam, aqueles que dispensaram ou que desprezaram o convite do rei, haverá um dia de juízo. Estou anunciando esta palavra para que no dia de juízo o seu nome, o meu nome, o nosso nome seja encontrado no livro da vida. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Alguém já fez um concurso público aqui? Eu já fiz vários, né? Ou então fez provas no vestibular e você vai lá procurar o seu nome, você fica... você vai lá na letra, não é assim? E aí o coração vai... Você vai lá. Não é assim, gente? Se numa prova de concurso público, num vestibular, você já fica assim, imagina diante do tribunal de Cristo. E o anjo do Senhor pegar o livro e procurar o seu nome. Pim, pim, pim. Antônio da Silva.
E aí? Antônio Soares. E de repente o seu nome não aparece naquela lista. Não haverá segunda chamada, porque você desprezou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 convites que o rei mandou te chamar. A mesa estava pronta, mas você nunca quis se assentar na mesa. Continuando aqui nesse texto, né? Aqui vai falando agora de um outro grupo. E esse grupo aqui é interessante, que esse grupo são os escolhidos. Abra aí no versículo de número 8, 9 e 10, no livro de Mateus, deixa eu achar aqui. Versículo 8, 9 e 10. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas os quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então aqueles que não tinham nenhum valor, aqueles que não foram convidados, a festa não era para eles. Porque quando está falando assim, vá nas encruzilhadas, se você sair pelas ruas, o que você vai encontrar nas ruas agora? O que você vai encontrar nos becos? O que você vai encontrar embaixo dos viadutos? Vá atrás dessas pessoas e tragam elas para o banquete. Bons ou maus, traga para o banquete aqueles que receberem o convite. Aqueles que ouvirem a voz, traga-os para a grande festa. Amados, teologicamente falando, esse primeiro convite foi para os judeus. João capítulo 1, versículo de número 11, vieram para os seus, mas os seus o rejeitaram. Nós que éramos gentios, estávamos longe, fomos alcançados pela graça do Senhor. Amém? Mas aqui trazendo aqui para nós, amados, quantas pessoas que hoje vêm para a igreja e falam assim: pastor, eu fiz tantas coisas erradas, eu tive uma vida tão difícil, pastor, o meu passado, a minha infância. Não tem problema, você ouviu o convite, venha para a presença do Senhor. Ele está te chamando. Ele está te chamando para a mesa, Ele está te chamando de filho, Ele está te chamando de filha. Vem para a mesa do Senhor. Não importa aquilo que você fez, não importa o seu passado, o importante é como vai ser a sua vida a partir de hoje. Amém? Porque para esses que receberam o convite, Ele preparou vestes nupciais. Esses que receberam o convite, eles receberam o convite de graça, como diz Efésios capítulo 2, 5, pela graça sois salvos. Então agora eles estão recebendo novas vestes. Vamos para Apocalipse no capítulo de número 7, versículo 9 e 10. Abra a tua Bíblia, acompanhe comigo. Apocalipse 7, 9 e 10, assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Quem? Quem receberam o convite. Amém? De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Presta atenção agora. Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Você lembra desse hino? Ele é antigo, Não era da sua época ainda? Aqui o texto já está falando: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono. O Wagner está me ajudando. Essa é das antigas. Mas veja bem que então, eles estavam agora de vestes brancas. Isso quer dizer que o Cordeiro, o sangue do Cordeiro, lavou de toda a iniquidade. Amém? Quando você recebe o convite e vem para a presença do Senhor, o sangue do Cordeiro é derramado sobre a tua vida. E as suas vestes se tornam limpas. Quantos podem dizer amém? Porque o branco então aqui está significando a pureza
né? E todos vestidos de branco, está dizendo que agora não tem mais distinção social ou classe social, porque nesta época, principalmente dessa parábola, era comum você separar as classes sociais e distingui-las pela vestidura, pela roupa que elas estavam usando. Mas agora, diante do Senhor Jesus, agora dentro dessa grande festa, todos nós estamos com vestiduras brancas e já não há mais a distinção social ou as classes social. E não há mais culpa, não há mais medo, porque agora a sua vida foi transformada pelo Rei. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Se você está ouvindo essa mensagem aqui na igreja ou em casa, é porque você recebeu o convite que toda acusação caia por terra. Cristo tem uma nova vida para você a partir de hoje, a partir de agora. Receba esse convite, porque esse convite vai transformar a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Mas tem mais um grupo aqui também, amados, que esse grupo é o grupo dos insubmissos. Versículo 11, 12 e 13, me acompanhem por favor aí na sua Bíblia, diz assim: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e o lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. São aqueles que querem receber o convite, que querem participar da festa, mas é do meu jeito. É do meu jeito. Eu vou lá na igreja, não quero esse negócio de pastor falando muito comigo, não quero esse negócio de líder, eu não quero, o que ele está falando lá, nem tudo eu vou acreditar, porque tem que ser do meu jeito. E quantas pessoas estão levando a vida assim? Encontrei um senhor essa semana e ele disse para mim: eu acredito muito em Deus, eu leio sempre a Bíblia na minha casa. Eu falei: que bom, mas precisa mais, você precisa congregar. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos tomar a ceia, e a ceia é comunhão com o Pai e com os meus irmãos. Aonde você toma a ceia? É uma ordenança. E ele ficou calado. Mas o fato de você estar já lendo a Bíblia, isso demonstra interesse, isso é obra do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora você precisa aprofundar mais. Falei assim para ele. Então muitos querem, mas tem que ser do meu jeito. Eu não vou vestir essa roupa. Se todo mundo está de branco, o problema é deles, porque eu sou diferente. Então, dentro da festa, ainda não quer se comportar como o rei pede que seja. Quer que seja do jeito dele. É interessante que nos casamentos, como eu faço muito casamento, nos casamentos aqui dos seres humanos, dos mortais, é interessante porque quando eu vejo nos casamentos, eu observo isso. Convida os padrinhos, as madrinhas, e aí fala assim: as madrinhas vão vestir de azul. Vem tudo de azul, não é assim? Os padrinhos vão vestir de suspensório, não é? É suspensório? É aquele que coloca aqui, né? Suspensório, não é? Os padrinhos vão vir tudo de suspensório e gravatinha borboleta. Vem tudo assim. Agora, por que quando é para Deus, não pode ser do jeito que Ele quer? Mas tem que ser do meu jeito. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, como eu coloquei uma frase, que muitos deixam de congregar, deixam de estar na comunhão com os irmãos, na igreja, é porque muitas vezes se sentem melhor do que os que estão aqui. Mas que o teu coração possa estar cheio de humildade, como diz em João capítulo 3, que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então, amados, concluindo essa mensagem, qual grupo desses você pertence? Você pertence ao grupo dos indiferentes, que é convidado praticamente todos os dias, mas fala depois, porque agora eu tenho alguns prazeres lá fora, porque agora eu tenho algumas coisas para fazer, deixa para depois. Ou é daquele grupo que maltrata
que persegue a igreja, ou é o grupo dos insubmissos, acha que vai entrar no reino de Deus do seu jeito. Eu creio que nessa noite estou falando com o grupo dos escolhidos, aqueles que receberam o convite veio na mão, pegou, já segurou e falou: é meu, estou dentro. Estou na festa. E na festa se alegra na presença do Senhor. Glória a Deus. Então nessa noite é uma noite de ceia. Você que está em casa, você que está aqui, a mesa já foi preparada para os convidados. E eu gostaria que os convidados se colocassem de pé. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Um dia, esse convite chegou até você. Onde você estava? No dia que o convite chegou nas suas mãos. Você consegue lembrar? Quando o convite veio nas tuas mãos, te convidando para entrar na presença do Senhor, para entrar na sala do banquete, aonde você estava? Perdido nas encruzilhadas da vida, nos becos? Mas Ele enviou alguém lá na sua casa, lá no seu bairro, lá na sua rua, na empresa onde você trabalha. E essa pessoa chegou até você dizendo assim: o mestre manda te chamar. E assim como Mateus, que era coletor de impostos, largou tudo. Assim como Pedro, que jogou as redes, tomou uma decisão de seguir a Cristo. E Cristo se tornou prioridade na tua vida, nos teus negócios, no teu trabalho e na tua família. Essa mesa está preparada para você. Essa mesa está preparada para você. Quantos podem dizer amém? Peço que os obreiros tragam os elementos aqui na frente, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, guarde essa mensagem no seu coração. Você foi convidado para a mesa do banquete. Amados, mas interessante, eu vou pegar um kit aqui, por favor. Os nossos kits são lacrados, seguindo todo o rigor aí da vigilância sanitária. Mas veja bem, é um pedacinho de pão, é um pouquinho de suco de uva. Isso aqui não dá para almoçar, isso aqui não dá para jantar, é muito pouco como alimento físico, mas é tudo que nós precisamos como alimento espiritual. Amém? Eu creio que aqueles que comem desse pão e bebem desse cálice com fé, recebem cura, vencem pecados, vidas são transformadas. Então, não recuse a ceia, não saia da sala do banquete, foi preparada para você. Talvez nessa noite a roupa está suja, está manchada. A palavra diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar de toda injustiça. Uma oração tua, e o Senhor troca essas vestes para vestes nupciais, para estar na sala do banquete. Amém? Altíssimo Deus, eterno Pai, aqui nós apresentamos os elementos diante da Tua presença. O pão que representa a carne que foi dilacerada por nós, pelas nossas transgressões. E aqui também tem o suco da videira, que representa o sangue que foi derramado. E mesmo que os nossos pecados sejam como a escarlata, ao sangue de Jesus se tornam mais alvos do que a própria neve. Por isso, nessa noite, nós abençoamos, tirando do uso natural e transferindo para o Teu reino. E profetizamos
que aqueles que estão aqui, que também estão em casa agora acompanhando, junto conosco, em nome do Senhor Jesus, vão participar dessa ceia, receberão cura no corpo físico, serão renovados, serão transformados pelo poder de Deus. Porque eu creio e profetizo que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Peço aos irmãos que sirva a igreja no nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Vai matando, se sou seu respirar. Glória a Deus. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se Declare, igreja. abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Aleluia. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado. Glória a Deus. Pra sempre adorado. Pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Segure o pão. Você que está em casa também, segure o pão em suas mãos. Aleluia. Cristo pagou o preço por nós. E declaramos agora que toda enfermidade física, toda frieza, apatia espiritual, toda tentativa de Satanás e seus demônios tentarem tirar você da presença de Deus, vai cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa também, você está junto conosco aqui. Segure esse pão em suas mãos. Todos juntos, comamos em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, porque ouvimos a tua voz. Quando o convite chegou até nós, abrimos o nosso coração. E hoje temos o privilégio, oportunidade de estar na tua presença. Pela graça fomos alcançados. Todos estão com o cálice. Você também que está em casa, segure o cálice. Bebamos em nome de Jesus. Meu Deus, agradecemos pelo sangue que foi derramado. Há poder no sangue de Jesus. Nos limpa, restaura-nos, transforma as nossas vidas.
Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus e todos dizem: amém. Glória a Deus. Amém. Ainda de pé, quero orar te abençoando. Estamos encerrando esta reunião. Você que está em casa também, estenda tuas mãos para frente na posição de receber. Você que está em casa, faça assim com suas mãos. Altíssimo Deus, eterno Pai, estou orando por homens e mulheres que estão aqui, que também estão dentro dos lares, com as mãos estendidas. São homens e mulheres que ouviram a Tua voz e receberam esse convite. Peço que nessa noite o Senhor venha guardando e protegendo a vida deles. Coloque nas mãos as bênçãos do Senhor, para que eles possam, durante essa semana agora, trabalhar, produzir, conquistar, serem um instrumento nas Tuas mãos, serem usados pelo Senhor. Aonde eles colocarem essas mãos, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas. Aonde eles colocarem as mãos, que vidas sejam curadas. Quando eles chegarem em casa, na maçaneta da porta ou na maçaneta do carro, que a bênção do Senhor também entre naquele lugar. Assim profetizamos vida no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando que ainda tem alguns livros, você pode estar retirando. Já está acabando, semana que vem não estarão mais aí. Que Deus abençoe a todos.